Boa noite, meu nome é Tassiane, sou médica veterinária com especialização em oncologia de pequenos animais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer, é uma palavra que assusta bastante. Quero agradecer muito a oportunidade que a PAC está cedendo aos médicos veterinários para poder falar um pouco mais sobre as suas especialidades, para contribuir com a informação para que ela chegue cada vez mais longe, né? Que muitas pessoas possam ter acesso, já que a gente não tem e eu não vejo, né, através de televisões, a área da medicina veterinária fazendo informativos como a medicina humana. Então, eu acredito que através de projetos assim, como pela iniciativa da PAC, a gente consiga levar um pouco mais de informação. Então, eu vou falar hoje sobre oncologia, sobre câncer, sobre quimioterapia, que eu sei que nós somos bem carentes, né, de informações, visto que na área da medicina veterinária, a oncologia ela tem ganhado espaço nos últimos 10 anos. Então, a gente tem ouvido falar mais, né? Então, assusta um pouquinho algumas coisas, principalmente quando o assunto é quimioterapia. Então, eu vou para a primeira pergunta. Eu fiz algumas anotações para não esquecer nenhuma, não deixar passar nenhuma em branco. Então, a primeira pergunta é: Viscoalbum realmente funciona como uma quimioterapia? Não, Viscoalbum não é quimioterapia. Ele é um homeopático, né? Ele é originário de uma planta, onde tem os glóbulozinhos brancos, né? Ele, na verdade, ele é direcionado para o organismo num geral. Ele melhora muito a questão de imunidade, ele melhora bastante os efeitos colaterais que porventura algum quimioterápico possa causar naquele paciente, né? Não são todos os quimioterápicos que causam algum efeito adverso. Tenho vários pacientes que não tiveram efeito algum, nem mesmo uma náusea, um vômito, né? Então, eu recebo com bastante frequência, assim, os relatos dos tutores nos finais de protocolos e eles, doutora, terminou, que legal, não, a pacientinha fulaninha não teve efeito colateral algum, que bom, né? A gente fica feliz. Claro, não são todos assim. Porventura, sim, às vezes pode ter alguma náusea, algum quadro de diarreia, mas tudo limitante, né? Nada que se propague por mais de 3, 4 dias. E tem que ser assim, né? Então, o Viscoalbo não, ele não é um quimioterápico. Eu não faço aplicação de Viscoalbo, tá? Eu tenho parceiros, colegas que trabalham com isso, que estudam sobre isso. Então, quando eu peço para aplicação em algum paciente, onde um tutor tem o interesse, eu encaminho para esse colega, né? Que tem um conhecimento melhor, o estudo mais aprofundado na área. Mas a pergunta era se ele era um quimioterápico. Não, ele não é. Não é quimioterápico, não. A próxima pergunta é se existe tratamento para o câncer que dispensa a cirurgia. Depende, depende, né? Se tiver indicação, então assim, esse paciente primeiro, ele vai ter que passar por uma análise bem minuciosa, né? O paciente oncológico, a gente avalia ele no geral para ver qual que é a terapia que melhor vai ser empregada nele. Se é cirurgia, se é eletroquimioterapia, se é uma criocirurgia, se é somente quimioterapia. Então, vai depender muito do tipo de tumor que ele tem, a localização, o tamanho, o tipo histológico, né, a graduação. Então, por isso que depende, né? Mas a gente, vamos supor assim, que seja, vamos pegar um exemplo de um felino que tenha carcinoma de células escamosas, né, que a gente tem bastante na rotina, em plano nasal ou auricular. Então, nesse caso, dependendo da extensão da lesão, né, pós-avaliação, pode ser feito o emprego somente da eletroquimioterapia, né? A eletroquimioterapia, ela não é
com cortes, né, eletroporação local, com uso de quimioterápico intravenoso, é todo um procedimento, né, que é feito, que não envolve cortes, que ele não é cirúrgico. E até mesmo, dependendo da extensão dessa lesão, pode ser feita uma criocirurgia, que também não envolve cortes, é através do congelamento de células tumorais com nitrogênio líquido local. Então, dependendo, esse mesmo paciente, se tiver com uma extensão muito grande, pode ser indicada a cirurgia, que a gente muitas vezes vê, né, alguns gatinhos sem orelhinha. Então, foi feito conchectomia, porque, né, acredito que na avaliação era uma extensão tão grande que não era possível empregar nem a eletroquimioterapia, nem a criocirurgia. E daí foi para a cirurgia, né. Então, tem, né, várias modalidades aí, então, quimioterapia, eletroquímio, crio, que não é, no caso, uma cirurgia, mas tem que ser avaliado o paciente para ver se aquela é a melhor indicação, né? Ele tem que passar por uma avaliação. A próxima pergunta é... Dicas de prevenção para o câncer. Tem, assim, câncer, né, tem diversos tipos histológicos, são centenas. Então, dicas para prevenção de tumor mamário são algumas, para tumor de pele são outras. Então, num geral, né, eu vou abordar assim, num geral, no que a gente mais tem na nossa rotina. Então, eu diria assim, que principalmente as consultas regulares ao médico veterinário, clínico geral mesmo, né, é a melhor forma de prevenção, porque aonde é como se fosse com nós, eu sempre digo, nós também, né, às vezes nós somos muito relapsos também de ir no médico, todo mundo deveria ir pelo menos uma vez por ano fazer check-up, e às vezes a gente passa anos sem ir. Então, com o cãozinho, com o gatinho não é diferente, né? Eles precisam ir também, fazer consultas regulares e não somente quando eles estão apresentando algum problema. Então, ir ao médico veterinário de confiança uma vez por ano, pelo menos, né, evitaria muitas doenças, não só o câncer, né? Porque esse médico veterinário ele vai identificar um nódulo, uma alteração de postura, ele consegue através de exames identificar precocemente e o que pode, se tratando de câncer, levar à cura desse paciente quando identificado precoce, né? Então, as consultas, né, e os check-ups anuais ali não seriam a melhor opção. Claro, então a gente vem junto também com uma alimentação bem equilibrada, com equilíbrio, principalmente na questão de gorduras, né? A gente tem que ter um cuidado bem grande, carboidratos, porque isso tudo em excesso favorece o surgimento de câncer. Fazer com que esse paciente, ele pratique atividades físicas regulares, isso evita sobrepeso, o sedentarismo, né? Faz aquele pet gastar energia, então as atividades físicas são bem importantes para evitar o sobrepeso, porque o paciente obeso, ele também tem uma maior predisposição ao surgimento de câncer. Evitar exposição solar entre os períodos de 9h30 e 4h30, vamos dizer assim, 5 horas, porque o nosso sol, ele não é mais o mesmo, né? A gente vê por nós também, qualquer 15, 20 minutos que a gente tem uma exposição, o quanto a nossa pele já fica vermelha. Então, não é aquele pet, ele não é a questão de que ele vai ficar 15 minutos no sol e ele vai desenvolver câncer. Da noite pro dia, amanhã, daqui 2 meses, não. É a exposição regular daquele pet no sol vai refletir há alguns anos daqui, né, pra frente. Lá esse pet ele teve exposições durante a vida toda naquele sol escaldante. Lá quando ele tiver seus 8, 10 anos, às vezes até antes, aí vai começar a surgir o câncer de pele. Então, é principalmente os cães e gatos de pelagem branca, né? Eles não têm a pigmentação. Então, são justamente esses cães e gatos que acabam desenvolvendo câncer de pele,
né, ali os carcinomas, os hemangiosarcomas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior e redobrado com os pacientinhos de pelagem branca. Ah, doutora, mas o meu cão é muito grande, é um pitbull, é um dogo argentino, eu não tenho, ele fica no pátio. Eu recebo muitos esses relatos, né? Então, tem fazer o uso de proteção, de roupa com proteção, né? UVB, UVA, passar protetor solar nas áreas que ficarem expostas. É importante que se aplique esse protetor a cada 4 horas, não adianta aplicar só de manhã, uma vez ao dia, e esse cãozinho, esse gatinho ficar exposto aí o dia todo. Então, a gente precisa cuidar do sol, não só para eles, para nós também, né? Então, não é diferente o cuidado. Então, a gente tem que ter esse cuidado na questão de exposição solar também, é uma forma de prevenir câncer de pele. Na questão de reprodução, ter um cuidado grande também, porque tem aqueles tutores que optarem pelos seus animais, né, serem reprodutores, né? Então, cuidar, porque existem existem cânceres que podem ser contraídos através do ato sexual. Então, ter um cuidado, né, conhecer aí os parceiros que forem cruzar, né? A castração também, principalmente das fêmeas, né, é uma forma de se evitar o câncer, principalmente de mama. Porém, do ponto de vista oncológico, a gente tem que levar muito em consideração o porte de fêmeas porte pequeno, porte médio, porte grande. Então, é diferente os períodos de castração conforme o porte. Por quê? Porque dependendo a idade, dependendo do porte do animal, castrando muito precocemente, a gente pode ter o desenvolvimento de outros tipos de tumores mais agressivos do que o tumor de mama. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, pode ser um tema aí para os próximos vídeos, mas a gente tem que ter bastante cuidado. Castração não é igual para todos, tá? Ah, é só castrar, né? Castra uma Pinscher e castra uma Rottweiler ali 6 meses. Não, não é assim, não funciona assim, né? Do ponto de vista oncológico. Então, a gente tem que ter um cuidado, mas a castração também previne tumores, né? Previne o câncer. Evitar também a exposição a agentes carcinogênicos, aí tutores, né, que fazem uso de cigarros, cuidem a fumaça perto dos pets, porque sim, faz mal também, provoca alteração no sistema respiratório, alterações em vias aéreas. Eu atendo muitos pacientes com tumores nasais, né? Então, claro, são irritações constantes, né? Acaba alterando o tecido, faz uma displasia local, faz uma metaplasia e gera um câncer. Então, a gente tem que ter cuidado. O ideal é que esse pet não fique no mesmo ambiente onde se tem fumaça, né? De cigarro. Tem que cuidar também a questão de cidades muito poluídas, com muita fumaça, a nível respiratório, eu digo, né? Mas aí a gente também precisa cuidar na questão de agentes químicos, solventes, tintas, agrotóxicos, animaizinhos que vivem em fazendas, em sítios, tem essas exposições a agrotóxicos, né, nas plantações. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um desencadeante também de câncer. Uso de anticoncepcionais, vacinas anti-cio, não façam, por favor. Aplicou, vai ter tumor de mama. Então, mas eu apliquei só uma, vai ter tumor de mama. Então, evitem isso, né? Façam a castração no tempo correto, que vocês evitam muitos problemas, muitas dores de cabeça futura. Então, eu acredito que, num geral, assim, né, seja isso, alimentação, exercício físico, visita regular ao veterinário, para que a gente consiga identificar precocemente. Próxima pergunta. Quanto a medicina veterinária evoluiu em termos de quimioterapia? Vale a pena investir nisso?
Depende, né? Depende. Eu vou dizer assim, a questão do investimento depende do que aquele pet significa para ti. Então é uma decisão muito individual, né? Eu vou dizer assim, salvar uma vida sempre vale a pena, né? Para mim. Então depende do teu olhar como tutor se vale a pena ou não, né? Então, mas a questão de quimioterapia, ela evoluiu muito desde lá da década de 40, onde surgiram as primeiras aplicações de quimioterápicos em humanos. Então, desde então, ela evoluiu muito. Lá na década de 60, ela começou a ser aprimorada, avaliada também na área animal, né? Então, na questão de quimioterapia, existem muitas modalidades de quimioterapia hoje, né? Então, a gente tem ali quimioterapia neoadjuvante, quando a gente utiliza para reduzir um tumor, para que a gente consiga margens livres, ou para que a gente consiga fazer uma cirurgia um pouco menos agressiva, né? Então, ela funciona para fazer uma citorredução do tumor, para depois a gente operar. Existe a quimioterapia adjuvante, que é feita depois da cirurgia, para prevenção de micrometástases, para que quando existem tumores que têm possibilidade de recidivas. Existe a quimioterapia paliativa, quando aquele paciente tem um tumor que não é passível de ressecção cirúrgica. Por exemplo, um paciente que tem um tumor em todo o parênquima hepático, né? A gente sabe que dependendo, né, se o nódulo é localizado em algum lobo hepático, a gente consegue fazer a ressecção cirúrgica, que o paciente pode viver, permanecer com até 25% do fígado. Ele é um órgão que regenera, mas aqueles 25% precisa ser saudável, né? Então, quando o tumor está disseminado em todo o parênquima hepático, em todo o fígado, então não tem como a gente tirar todo o fígado. Então, esse paciente vai para o tratamento paliativo, para que a gente consiga dar uma sobrevida com qualidade. Não é porque o paciente não pode operar, que não pode tirar o tumor, que ele está condenado à morte. Não, eu tenho vários pacientes com mais de 3 anos de quimioterapia paliativa muito bem, né? Vida normal, comem bem, atividades normais. Vai chegar um ponto que sim, não vai mais responder à quimioterapia e daí a gente vai ter que, né, tomar algumas decisões. Mas sim, é passível de tratamento e com qualidade, né? Tem que se manter com qualidade, porque senão a gente não tem como continuar o tratamento. Então temos quimioterapia também de indução, geralmente utilizada para linfomas, leucemias, né, que a gente tem como objetivo inibir o crescimento, a proliferação daquele tumor. Em intervalos, ela é aplicada em intervalos mais curtos de tempo. Depois tem a quimioterapia de manutenção, que ela é continuação da quimio de indução, né? Então, porém com intervalos mais prolongados de tempo. Nós temos a quimioterapia metronômica, onde nós utilizamos doses mínimas toleradas, porém de continuidade, né, daquele paciente. E em questão de quimioterápicos, existem centenas de quimioterápicos que a gente pode utilizar, depende o tipo de tumor, depende a avaliação no geral daquele paciente, né? A grande maioria dos meus pacientes são idosos, 12, 14, 16, 19, 20 anos. Então, a gente tem que levar em consideração várias coisas, né? Vários tópicos, parte cardiológica, dependendo do quimioterápico, influencia bastante, não pode ser utilizado aquele quimioterápico, tem que trocar. Então, a gente precisa primeiro, sempre, antes de qualquer emprego de quimioterapia, a gente precisa avaliar esse paciente, estabilizar, fazer a identificação do tipo de tumor que ele tem, seja através de citologia, biópsia, avaliar a extensão, né, da doença nesse paciente, fazer o estadiamento, realizar exames de rotina, isso é básico, exame de sangue, exames de imagem, a gente precisa para poder fazer um estadiamento correto e daí sim a gente consegue definir o melhor protocolo, qual que é a conduta, nunca esquecendo algo que é fundamental, que é muito importante, avaliar as condições
financeiras e psicológicas também do tutor, porque 50% é o trabalho do oncologista, os outros 50% é do tutor. Então, o sucesso do tratamento não depende só da parte veterinária, né? Em casa, a gente precisa estar unido para que funcione. Então, não adianta eu prescrever, dizer que tem que fazer e o tutor não conseguir administrar, ou não administrar direito, tem uma rotina muito exacerbada e não consegue administrar os medicamentos no horário correto. Então, a gente não vai ter um bom resultado, esse tutor precisa estar disposto. Então, é tudo muito novo, né, quando se trata de câncer, mas depois que entra no ritmo, que se familiariza, né, aí fica uma forma mais leve de lidar com a doença também. Então, existem etapas que a gente precisa seguir, etapas que são minuciosas, a gente precisa fazer tudo com muito cuidado, é muito delicado, câncer é muito delicado de lidar, né? Então, mas se tiver essa troca tutor e médico veterinário, a gente consegue um alto índice de sucesso também. E deixar muito claro também o que a gente espera com o tratamento oncológico, né? O que a gente espera de resultado final, frente a esse tratamento, para que o tutor tenha esse entendimento, se é um tratamento que vai levar à cura, se é um tratamento que não vai levar à cura, é um tratamento mais paliativo, mas que vai trazer uma qualidade de vida, deixar isso tudo muito bem esclarecido, é sucesso com certeza, né? Então, eu acredito que eram essas as perguntas. E deixa eu ver se eu não deixei nenhuma passar. Isso aí, né? São essas as perguntas, sim, não tem mais nenhuma. Então, eu fico bem feliz de poder contribuir. Eu estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. A oncologia é uma área que ela é muito extensa, né? São muitas dúvidas e eu espero que nos próximos vídeos eu consiga trazer mais conteúdo, esclarecer mais questionamentos dos tutores. Fico bem feliz, estou bem feliz mesmo. Então, obrigada, Pac, obrigada ao pessoal que participou. Qualquer dúvida pode enviar para a Pac também, que a gente vai ter o maior carinho em responder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.